Omelete Filmes e Estúdio Roberto Reis apresentam De Papo no Ar. Oferecimento Varanda Móveis. Olá, estamos começando mais um De Papo no Ar. Quero deixar aqui um agradecimento a vocês que têm acompanhado o nosso trabalho, essas entrevistas aqui no nosso canal do YouTube. Nos dois primeiros programas, entrevistamos dois jornalistas, Patrícia Caetano e Carlos Guimarães Coelho. E hoje eu vou entrevistar outro jornalista, mas ele não é somente jornalista. Ele é crítico de cinema, apresentador de jornal, mestre de cerimônias e atualmente é diretor de jornalismo da Band Triângulo. Estou aqui com Kelso Venâncio, premiado jornalista Kelso Venâncio. Kelso, é um prazer você estar com a gente aqui. Roberto, eu agradeço, o prazer é todo meu. Obrigado. Sempre gostando do seu trabalho. Obrigado. Tomara que seja sucesso sempre, Roberto. Obrigado, Kelso. Então, vamos começar o nosso bate-papo. Kelso, foi o crítico de cinema que virou jornalista ou o jornalista que começou a interessar por cinema? Na verdade, é uma pergunta, adorei começar o programa desse jeito, porque na verdade eu sou cinéfilo desde criança, né? Minhas férias não era nem brincar, era assistir filme. Meu pai, meus tios pegavam filme na locadora, tipo 20 filmes na VHS, ainda para eu poder passar as férias assistindo filme. Então eu comecei a ser cinéfilo antes de ser jornalista, mas a profissão mesmo foi jornalista, né? Então eu comecei na área de jornalista também muito cedo. E aí depois, nessa questão do hobby de assistir filmes, eu comecei também a criar o cinema sobre em vídeo. Cinema. Então eu acho que as duas coisas começam. Uma coisa está ligada à outra. O jornalista escreve, aí comecei a fazer crítica também. E o que te dá mais prazer? Ser jornalista, aquela que você foi factual mesmo, ou falar de cinema? Roberto, eu tô gostando das suas perguntas, né? O que me dá mais prazer? Cara, as duas coisas me dão muito prazer. O jornalismo sempre me deu muito prazer. Porém, como eu trabalhava muito no Hard News, né, eu sou jornalista, eu já tenho 22 anos formado, né, não que eu seja velho, viu, Roberto? Começou novo. Comecei novo, com 19 anos eu já estava trabalhando na televisão. Então, assim, o jornalismo, eu comecei a trabalhar mais profissionalmente mais cedo. Isso, de certa forma, com 21 anos trabalhando nessa área, me cansou um pouco. E aí eu deixei um pouco o jornalismo de lado, nos 2 anos, no período de 2 anos, para me dedicar ao meu projeto, que é o Cinema e Vídeo. Mas as duas coisas me dão muito prazer. Hoje eu associo as duas e sou feliz demais com as duas. Nessa experiência toda, esses anos sobre jornalismo que você tem, agora como diretor de jornalismo da Band, uma TV aberta, o que você acha que mudou mais significativamente nesse jeito de comunicar, né? Houve muita mudança com a internet. Mudou muito. Pra você ter uma ideia, quando eu trabalhava na TV Integração, na Rede Globo, a gente tinha e até dava aula para os meus alunos na faculdade, a gente tinha um jeito de fazer jornalismo diferente. Era um jeito, digamos, meio Cid Moreira, aquele jeito mais sério, mais robozão, exatamente, mais bancada, mais engessado. Então a gente começava, por exemplo, um jornal falando: boa noite, você confere agora as notícias que são destaques no MGTV ou em qualquer outro jornal. Então era aquele negócio, você virava mais duro e você não podia comentar muito as matérias. E aí, como eu comecei a lidar com o canal no YouTube, com as redes sociais, por causa da parte cinematográfica, né, do cinema e vídeo, aí eu já tive que abandonar aquele Kelso, apresentador de jornal, para ficar mais despojado, mais à vontade, brincando mais. E aí foi difícil abandonar esse Kelso jornalista sério para entrar nessa área de nerd, de youtuber e tudo. E agora eu estou fazendo exatamente o contrário, porque agora eu voltei a apresentar o Band Cidade, né? Todo dia. Tem que voltar a ser posturado. Então, na verdade, eu tô usando o que eu aprendi com o cinema e vídeo, com essa linguagem de internet, para colocar no jornal. Então nós estamos fazendo um jornal diferente. A gente faz um jornalismo. O jeito de ficar mão no bolso, próximo, sem gravata, comentando, sorrindo, brincando. Não tem aquele negócio sério de você tem que ficar quadradão, Robocop, né? Às vezes está cruzado os braços, aponta o dedo para a câmera, é uma coisa bem natural. Isso até porque você fica mais próximo do público. Sim, e mais à vontade, é uma coisa mais informal. Eu sempre falo que o bom dessa linguagem de internet é isso. É que você pode fazer uma coisa que antes era tida como, não, você não pode fazer isso nunca. E agora parece que você está conversando cada vez mais próximo do seu telespectador. E a gente tem notado, tem percebido que os jornalistas realmente em todas as outras emissoras também estão em pé, falando, sai da bancada, vai conversar em pé, fala do tempo, fala não só do tempo, mesmo
o âncora do jornal, Sim. ele dá uma notícia em pé, né? Quer dizer, antigamente não usava muito isso. Não usava, era só atrás da bancada, já colocavam a cadeira que virava, porque ele só fazia isso aqui, ó. E geralmente ele ficava nessa posição, fazia assim, não podia nem gesticular direito. Ou seja, é o Robocop mesmo, né? Você fazia assim. Eu acho que eles tinham medo de mudar a importância da notícia, né? Exatamente. Então agora as pessoas entenderam que não tem nada a ver. Porque afinal de contas a gente está contando, eu falo que ser jornalista é contar a história. Contar uma história. Então você está falando com o telespectador que está atrás da câmera, você está contando a história do mesmo jeito que eu estou conversando com você, eu estou conversando com quem está nos assistindo. Entendeu? Por falar em contar a história, qual história que você teve que contar em frente às câmeras? Uma notícia que você falou que te impactou, porque como é que eu vou falar isso pro meu povo? Uma notícia negativa, assim, que você falou... você ficou emocionado, até impactado, assim, como é que eu vou falar isso? Teve essa? Cara, tiveram várias, dura lembrar agora, porque são tantos anos. Mas você passou por isso? Já passei por isso, já passei por situações engraçadas, muito... Enfim, notícias tristes, a gente sempre dá notícia triste, até mesmo agora que eu voltei pro jornalismo, a gente dá muita notícia triste todo dia, a violência. Eu lembro que na época na TV Integração, ainda era bem menino, estava começando, eu fui cobrir uma rebelião que teve no Jaci de Assis. E assim, é até chato falar isso, mas os presos mataram os outros presos e aí subiram no telhado, jogaram, tava brincando de futebol com a cabeça de outro. Então é difícil você falar e ver aquela cena. Também eles têm sentimento, eles conseguem passar para a notícia a emoção. Tem muitos que até choram, já aconteceu da gente ver o jornalista dar a notícia emocionado pro público. É porque é aquele negócio, antigamente era um absurdo, você vê um jornalista dar uma opinião, você vê um jornalista ficar sentimental. Hoje não, a gente também, a gente é gente, né? A gente é ser humano, então faz parte do contexto às vezes também, mexe com a gente. O ideal é tentar ser profissional, segurar a barra, mas tem hora que é difícil, ainda mais no mundo, muita violência que a gente tem hoje, é complicado segurar a barra. Né? Ô Kels, o que você acha, assim, há pouco tempo atrás, houve não foi uma lei, mas tipo, saiu no mercado que para exercer a profissão de jornalista, seja como escritor também, enfim, não tem necessidade mais da questão do diploma. Você acha certo? Olha, Roberto, é uma questão bem polêmica, que inclusive na época eu estava dando aula ainda, eu parando de dar aula, se não me engano, dava aula de telejornalismo ainda, e eu recebi essa notícia com muita tristeza. Deve ter uns 10 anos, né? Eu acho que não tem estudo, mas pelo menos uns 5, 6 anos tem. Mas eu recebi com muita tristeza porque eu acho assim, eu sempre falo para meus alunos, sempre falava para meus alunos, né, que o diploma não é tudo, né? Não é porque você tem um diploma... Uma área de criação como exatamente. Não é porque você tem um diploma que você vai ser um ótimo profissional, mas o diploma te ajuda muito. Não pelo papel em si, mas pelo que ele representa, pela sua formação. Eu acho que o jornalista aprende ética, aprende a teoria, aprende também a prática, né? Não tanto quanto no meio, no dia a dia, mas você aprende muita coisa, a sua formação jornalística, seu caráter, muito ao talento, você aprende na faculdade, com seus professores, no dia a dia. É claro que eu conheço vários profissionais que são excelentes, que não são formados, que podem ser mestres, podem dar aula de jornalismo, que não são formados, mas são poucos, não são muitos. Então isso me preocupa. Agora, o que eu acho é o seguinte, por mais que não tenha um diploma, o que eu conheço de empresa que tenta levar as coisas mais a sério é que contratam jornalismo, mesmo sem a obrigatoriedade do diploma, ele ainda é exigido, né? Eu, por exemplo, como diretor de jornalismo da Band, se eu tiver um profissional que tenha o diploma e que o outro que não tenha, pelo menos num primeiro momento eu vou olhar para o que tem. É claro que depois, se o que não tem muito mais talento, a gente pode realmente repensar. Mas eu acho que ainda o diploma é essencial para a carreira de um jornalista. Agora vamos falar um pouquinho de cinema. Você deve ter visto muito filme, tenho certeza. O cara, desde novinho, assiste filme, pega um tanto de filme e tal. Qual que é o filme... Difícil eu responder, eu acho, essa pergunta. Mas qual que é o filme da sua vida, assim? Number one. Não é difícil responder, porque todo mundo me pergunta qual que é o melhor filme da sua vida. Não é só pra mim. Isso é unanimidade para todos os críticos do mundo inteiro. Esse filme já deve estar uns 34 anos na lista de melhor filme dos críticos do mundo, né? Do Sindicato de Críticos do Mundo, que é o Cidadão Kane. É um filme fantástico, um filme do Orson Welles. Maravilhoso, é um realmente filme perfeito. E aí eu vou te dar até o segundo filme que está na minha lista, que é a trilogia do Poderoso Chefão, com Marlon Brando, que realmente é fantástico. Então, para mim, esses dois filmes são os melhores até hoje. Cidadão Kane em primeiro lugar, depois o Poderoso Chefão. E qual o filme que você fez, você criou uma expectativa grande pela mídia mesmo, porque você comentou, e quando você foi ver o filme, você teve aquela decepção
Cara, braba, nossa, isso aí é a pergunta mais fácil de responder. Vários, né? Só pra te falar, a maioria dos filmes da DC Comics, por exemplo, dos super-heróis da DC, geralmente a gente cria uma expectativa, o Batman vs Superman, por exemplo, lançaram trailers e trailers. Caraca, vão colocar o Batman brigando com o Superman e o trailer fantástico, você vai ver o filme, é uma porcaria. O Esquadrão Suicida também não foi lá, todos os dois filmes da DC, né? Finalmente a Mulher Maravilha chegou aí pra arrebentar com a machaiada e arrebentar ficou com legal, o filme. Mas não só tem da Marvel também, o Quarteto Fantástico, né? Que não é diretamente da produtora, da distribuidora da Marvel, do estúdio da Marvel, mas são os heróis da Marvel. Mas aí a Fox veio com o Quarteto Fantástico com 2 versões que nenhuma me agradou. Mas não é só filme de super-herói não, tem muito filme também que a gente cria uma expectativa, filme de drama, de romance, e a gente vai ver é uma negação. Olha agora só. eu tenho que ver tudo, né? Com certeza. Mesmo sendo ruim, eu tenho que ver. E até o final. Até porque as críticas que eu faço de filmes ruins, elas ficam melhores. Ficam mais engraçadas, dá pra falar mais. Tá certo. Qual o filme nacional que você levaria pro Oscar, assim, se você tivesse para escolher, mesmo passado, um filme que você... Sim, tiveram alguns que inclusive foram, né? Começando aí com o próprio Central do Brasil, com a Fernanda Montenegro, que chegou aí pro Oscar, mas eu acho que não foi injustiçado, que a Vida é Bela que ganhou, e eu acho que a Vida é Bela é realmente melhor do que Central do Brasil. Então não teve injustiça, na minha opinião. Mas aí a gente teve o Quatrilho também, feio. O Quatrilho também daquela época mais antiga. E aí vem na geração nova, para mim, o melhor filme nacional até hoje, para mim é disparado, até hoje não teve um melhor, é Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, para mim não teve nenhum filme melhor que esse. E aí segue-se na linha da lista de nacionais bom. Eu tenho, é claro, Tropa de Elite, não posso deixar de lado, né? Do Padilha, que inclusive já entrevistei. Excelente. Fantástico, tanto o primeiro filme quanto o segundo filme. Muito bons mesmo. Kel, se tivesse um grande roteiro na mão, quem seriam os seus protagonistas? Bom, para começar, se eu tivesse um grande roteiro na mão, eu não tava nem aqui, né? Nossa, já pensou, hein, Roberto? Não, mas quem sabe um dia? Quem sabe um dia você me convida para dar entrevista. Não, você teve um grande roteiro na mão. Você lembra aquela vez que eu te entrevistei? O duro é ter um grande roteiro na mão e fazer um filme horrível, como tem muita gente que tem uma boa história e depois vira uma coisa que ninguém quer ver no cinema, né? Mas enfim, se eu tivesse uma boa história na mão e um bom diretor para dirigir, eu iria escolher, né, os meus atores prediletos. Eu gosto muito do Sean Connery, gosto muito do Al Pacino. O Al Pacino, para mim, é sem dúvida um dos melhores atores de todos os tempos, apesar de que, com a idade, né, o Al Pacino começou a fazer umas bombas aí, e ultimamente os filmes dele não tão legais. Eu citei agora há pouco o Marlon Brando, que já morreu, que eu gostava muito também. Tem o Dustin Hoffman, enfim, tem atores não, mas você vai escolher um bons, seu filme, né? Quem que seria? Cara, você tem que escolher um protagonista. Atualmente, por incrível que pareça, eu acho que o Robert Downey Jr., por mais que ele faça o Homem de Ferro, pra mim é o ator do momento. Ele faz muito bem o Homem de Ferro, mas é um ator que ele renasceu das cinzas, né? Todo mundo sabe que ele teve um problema muito sério com drogas, ele fugiu desse meio. Ninguém pensava que ele fosse voltar. A Marvel foi lá e deu uma chance pro cara, o cara arrebentou como Tony Stark. Mas não é, pra quem conhece Robert Downey Jr. sabe que ele faz qualquer outro tipo de papel. Então é realmente um grande ator. E eu acredito que atualmente ou pelo menos um dos atores mais bem pagos do mundo, não é à toa. Então ele seria. Se fosse nacional, eu escolheria. Tem 2 atores que eu gosto muito. Para mim, o ator do momento se chama Wagner Moura. Wagner Moura é o ator do momento no Brasil. Para cinema, né? Exatamente. Wagner Moura fez Tropa de Elite e fez Narcos, arrebentando no papel de Pablo Escobar. E eu gosto muito do Selton Mello, que inclusive já tive o prazer de entrevistar o Selton Mello, principalmente os papéis cômicos. Você assistiu o último filme dele, o filme da sua vida, né? Não, esse eu ainda não assisti, não. Foi lançado já dia 3 de agosto. Não tô tendo muito tempo para ver filme, acredito, por causa do jornalismo. Sim, mas com certeza vai assistir. Claro. E a atriz? Qual que seria a parceira desse protagonista? Vamos lá, atriz. Cara, a atriz eu gosto muito, pode até parecer clichê, né? Mas a Meryl Streep arrebenta. Né? A Meryl Streep foi a atriz mais indicada ao Oscar na história do cinema. Mas ela merece. A Meryl Streep arrebenta, ela seria a protagonista do filme, se eu tivesse dinheiro. E depois vamos buscar a Meryl Streep, não não queira ir. Quem que seria a segunda? Porque ela todo mundo, ela é bem... Cara, tem muitas. Tem outra, revela Kate uma outra. Blanchett é fantástica. Tem a... Como é que é o nome dela, gente? Eu esqueci agora. A menina que fez o Doutor Estranho. Ela é fantástica. Já fez Precisamos Falar sobre Kevin. Eu não sei, eu esqueci o nome dela. Deu branco, né? E nacional, brasileira? Uma atriz, que você fala Nacional, a Fernanda Montenegro arrebenta pra caramba. É uma jovem atriz. Muito boa.
Cara, os filmes nacionais eu acho que tem uma menina, aquela menina que fez eu esqueci também o nome dela, mas ela fez o filme com a Regina Casé, Que Horas Ela Volta. A menina trabalhou muito bem, que faz a filha dela. Ela tá atuando, ela fez a minissérie Justiça também. Muito boa. Adriana Esteves, cara, me surpreendeu, porque pra quem tá acostumado a ver a Adriana Esteves só em novelinha, ela realmente nas novelas ela não dava certo, mas ela tá arrebentando. Na série Justiça, por exemplo, ela se deu muito bem, trabalhou bem demais e merecia ganhar todos os prêmios. Se não me engano, ela até ganhou o prêmio aí do Faustão, os melhores do ano, sei lá. Ela trabalhou muito bem também. E olha só que engraçado, Grazi Massafera, ex-BBB, modelo, né? Aquela menina é um exemplo de persistência, de que as pessoas, se tiverem dedicação, ela pode. Isso. O que ela fez naquela série Verdades Secretas, entrevistando aquela modelo drogada, tem capítulos lá que ela foi elogiadíssima, inclusive pela imprensa internacional. Então, assim, tudo bem que não tem um currículo muito grande ainda, mas ela está se revelando. Com isso certeza. Então, a televisão está pegando um pouco a linguagem do cinema. Se for reparar, as últimas séries que a gente está acompanhando, essa linguagem mais rápida, né? A gente percebe mesmo o movimento de câmera, enquadramento, né? Você que entende disso aí, você sabe que tá tendo uma linguagem mais cinematográfica no contar histórias. Né? Claro, até porque assim, não só a Globo, que até então a Globo era a poderosa televisão da mídia nacional, a gente vê outras televisões também investindo pesado, Record, a Band agora também com a programação voltada para esses reality shows, para minisséries. Então, assim, a gente vê que a televisão nacional também está melhorando muito, porque é uma tendência mundial, né, o sucesso que as séries de TVs estão fazendo. Até por rapidez da comunicação, que hoje em dia é importante ser rápido. Sim, né? claro. Muita coisa para ver. Então você tem seriados aí hoje em dia que são melhores do que o próprio filme, né? Você tem Game of Thrones, por exemplo, que é uma série que gasta-se rios de dinheiro, que a produção dela é muito demorada, até demora mais de ano para estrear uma nova temporada. E aí a tendência desses blockbusters, digamos, da televisão, né? Aí você tem os streams da vida, Netflix, que está tomando conta do mercado. E aí nessa sequência a nossa televisão felizmente está seguindo essa tendência. E aí para seguir essa tendência precisa de qualidade. Então melhora-se a direção, melhora-se os enquadramentos, a fotografia, a produção, figurino e claro, felizmente é também a própria atuação, né? Que às vezes é igual eu falei agora há pouco. Às vezes você tem um ator que faz novela que ele é mediano, porque ele está acostumado a fazer aquele tipo de coisa, né? Aí quando ele passa a ser dirigido por alguém que entende de filme, de série, exige mais dramaticidade. Ele se revela muito mais do que aqui. Parece que suga o talento que às vezes até ele mesmo não conhecia. Os atores falam que eles também têm mais tempo de elaborar o personagem quando se trata de cinema, né? Sim, televisão tudo muito rápido. É muito rápido no dia a dia. Caracterização, né? Cinema tu acha, realmente é sétima. Exatamente. A novela é diária, é uma coisa até mais cômica, mais leve. Exatamente, né? Mais comercial. Exatamente. Agora fala pro pessoal que está acompanhando nosso trabalho um pouquinho do seu canal aqui no YouTube, o Cinema e Vídeo. O meu canal é o Cinema e Vídeo, que tem 11 anos que tenho já, né? O Cinema e Vídeo já fez aniversário aí. 11 anos é uma data, de mais de uma década, né? São 11 anos que eu tô com esse projeto. Ele tem um site que é o cinemavideo.com, tem um canal no YouTube. Aí, gente, ficam ligados, aí acessam o site e o canal do YouTube. E a gente tem programa de televisão, tem não só o canal no YouTube, mas a gente tem programa na Band, tem programa no canal da gente, tem programa lá em São Paulo, enfim, estamos no Brasil inteiro, cobrindo, entrevistando os atores famosos. A gente já fez no currículo nosso do Cinema e Vídeo, já entrevistamos aí o elenco de Se Beber Não Case, entrevistamos a criadora do Friends, aquele seriado famoso, a gente já entrevistou o elenco do X-Men, né? Entrevistamos o Super-Homem recentemente, que é o Henry Cavill, que é o Superman novo aí da DC, entrevistamos ele também, o elenco do Esquadrão Suicida, Robocop, o Michael Keaton, que foi indicado ao Oscar aí pelo Birdman. Que canalzão, tem que assistir. Temos aí um punhado de entrevistas, um currículo até bonzinho. Voltando agora para a questão do jornalismo, eu sei que você foi assessor de imprensa de vários políticos, né? Sim. Participou da Câmara dos vereadores. Como é que você vê a política hoje aqui no Uberlândia? Então, como na área de jornalismo, né, eu tive um convite na reeleição do Adelmo Leão, que é o nosso atual prefeito de Uberlândia. Eu tive um convite para apresentar o programa eleitoral dele. E aí foi quando eu comecei a entrar na política como assessor. Eu fui diretor de comunicação da Câmara Municipal de Uberlândia por 3 anos.
E eu vejo o seguinte, a política no Brasil como um todo, né, ela tem nos deixado envergonhado, infelizmente. Nacionalmente, principalmente. Exatamente, né? Então hoje o brasileiro está descrente do que ele está vendo no país. E aí nessa parte, eu sou apartidário, não é porque é o PT, é o PMDB, é o PSDB, não. Eu acho que a gente está mal de representante político. Nós estamos sem líder lá em Brasília. Então, acho que a gente precisa não só na Câmara dos Deputados, mas a própria presidência, entra um, sai outro, vai ter impeachment de um, do outro. Então, difícil. Nós viramos uma nação que a gente, não importa quem, todo mundo quer brigar com todo mundo. E é cada um tirando proveito de um do outro, e acaba que quem paga sempre o pato somos nós consumidores. Eles nos roubam lá em Brasília e a gente paga mais caro na gasolina, o imposto de renda vai ser aumentado, você tem que pagar por pedágio, aumenta. Então a gente muito que paga. complicado. Então, não Mas tá eu sempre legal, falo o seguinte, eu acho que essa fase que nós estamos passando na política, esse esclarecimento para a população, essa coisa de todo mundo saber mesmo quem está fazendo certo e errado, tá havendo, eu tenho esperança disso ainda, né? Eu tenho esperança que tá havendo uma moralização mesmo, porque ser político também tem que ser uma vocação. Não pode ser um meio de ganhar a vida desonestamente e impunemente, você concorda? Eu acho que para ser político, primeiro, a pessoa tem que estudar. Eu fiz faculdade para ser jornalista, então a pessoa tem que estudar para ser médico, tem que estudar para ser bacharelado em direito, enfim, qualquer outra profissão. O cara, para ser político, ele tem que estudar. Principalmente administração. A gente vê político hoje que não tem nem nada contra quem não estudou, mas eu acho que a pessoa, para tomar conta de um país, a gente tem representantes nossos que não sabem ler nem escrever. Tudo bem se a pessoa não sabe ler e escrever, mas existe a responsabilidade, a pessoa tem que saber por que ela está ali e as leis. Como é que a pessoa pode fazer uma lei ou fiscalizar um cumprimento de uma lei se ela não sabe nem ler a lei, se ela não estudou aquilo, entendeu? Então acho que para começar tá errado. Como é que a pessoa vai administrar uma cidade, ou um estado, ou um país, não sabe administrar nem a casa dele, né? Exatamente. Quer dizer, não sabe, quer dizer, é complicado. Eu acho que começa por aí. E aí depois vem aquela questão. Aí também a pessoa que estudou demais, quando ela chega lá, ela quer tirar proveito em tudo. E aí entra digamos, naquela maracutaia que existe, cada um querendo roubar mais e mais e ficar milionário. O que eu acho é o seguinte, nós não podemos roubar, que nós vamos presos, nós todo cidadão. O político também tem que ser preso. Exatamente, as leis não são iguais, né? Acabou. A lei pro político não é igual a lei para um cara que rouba um celular na rua. Então, Mudando de assunto de novo, voltando um pouquinho para o lazer, para o entretenimento. Como é que é ser casado com outro jornalista? Bom, rola notícia todo dia, toda hora. É muito bom, mas é engraçado assim, rola notícia todo dia, toda hora, rola cinema todo dia, toda hora. Mas assim, é engraçado que ultimamente, né, é muito bom o casamento com a Rúbia, né? A Rúbia, quando eu conheci ela, ela não era jornalista, e aí a gente conversando, e ela começou a entrar na área, se interessar pela área, e aí eu falei, por que você não faz jornalismo, né? E aí ela, vou fazer então, e começou a fazer, e gostou muito, e aí ela foi gostando tanto que lá nos primeiros períodos ela já queria, eu já quero apresentar o programa com você. Eu falei, vai devagar, vamos aprender primeiro. Aí no quinto período, que a gente tem telejornalismo no quinto período da faculdade, aí pus ela para ser apresentadora. Hoje ela é apresentadora de cinema e vídeo. Na verdade, hoje ela não só é apresentadora de cinema e vídeo, mas ela praticamente está cuidando do cinema e vídeo, porque agora meu tempo está muito corrido na direção de jornais da Band. Então quem toma conta do cinema e vídeo hoje, as postagens, as notícias, ela que comanda a galera, os meus colunistas, ela que coordena tudo para ela. Mas é muito bacana, é legal. Você tem um assunto ter o mesmo profissão em comum para você discutir no dia a dia em casa. De vez em quando dá umas brigas também. Mas é normal. Não concordo com isso, mas eu concordo. Mas é normal, é a mesma coisa. É como ter uma redação de jornalismo em casa. Claro. Excelente. O Kelso, a gente sempre pede para os nossos convidados filmar um cantinho da casa, para a gente entender um pouquinho como é que eles vivem e também a gente gosta de falar aqui no Estúdio Roberto Reis de decoração, de arquitetura, de paisagismo, para entrar um pouco nessa nossa área. E o Kelso filmou lá, né, Kelso? Você filmou, foi a sala de TV. Você pediu para filmar o lugar que eu mais gosto, né? E aí é meio que óbvio, de tanto falar de cinema, eu criei uma sala de cinema lá em casa. Mas não é assim, não é chique não, gente. Eu moro no apartamento, então eu não sei se eu fiz certo. Todo mundo tem curiosidade para saber como é que ele viu, aonde que ele vê os filmes, como que ele vê o filme. Eu peguei um quarto, já que eu não tenho filho, eu falei, 3 quartos pra quê, né, gente? Vamos fazer uma sala de cinema. Eu fiz uma sala de cinema lá. É isso aí, roda aí, confere aí como é que é a sala de cinema do Kelso. Oi, amigos, a produção do programa pediu para que eu gravasse aqui no celular mesmo o lugar que eu mais gosto aqui no meu apartamento. E para quem me acompanha
não só no jornalismo, mas também no cinema e vídeo, sabe que eu sou apaixonado por filmes. E nada mais justo do que gostar de uma sala de TV. E é aqui que eu montei a minha. Eu fiz uma espécie de cineminha aqui para curtir um bom filme, uma série, um show. E aqui a decoração, apesar de ser um pouquinho apertado, porque eu fiz um quarto do meu apartamento, né, como sala de TV, a gente montou uma decoração com action figures, né, são os colecionáveis que eu tenho muitos, e uma televisão boa para poder assistir um bom filme, né, adoro passar meu tempo assistindo filme, e também não só passar tempo, né, mas também eu trabalho como crítico de cinema. E é aqui que eu passo as minhas horas de lazer e também de trabalho, assistindo filmes, séries, e sem dúvida é o local que eu mais gosto aqui no meu apartamento. Olha, vocês viram como é que é legal a sala de vídeo do Kelso, bem confortável, bem aconchegante, cheio de emblemática ali dos... São os action figures, né, que eu coleciono pra caramba. Daqui uns dias não vai caber nem eu dentro do apartamento, tanto boneco que eu tenho lá. Muito legal, Kelso. Agora, para encerrar a entrevista, deixa para o público que acompanha o nosso trabalho um recado para o seu público, que acompanha o cinema e vídeo, acompanha o jornalista, deixa o último recado para o nosso público. Bom, primeiramente foi um prazer conversar, esse bate-papo com você aqui. Não é nem gosto de falar entrevista, né? Foi um bate-papo que é melhor assim. Mas para você que nos acompanhou, olha, tem o Cinema e Vídeo, que é um projeto que eu já faço há muitos anos, há 11 anos, então já falei para vocês seguirem a gente lá no YouTube, no site, no programa de televisão. E também aí veio o meu último recado, que é na parte jornalística, né? Todos os dias, vocês aí que estão nos assistindo, liguem na tela da Band. Isso. 10 para 7 da noite, tá, gente? 10 para 7 da noite tem o Band Cidade. Aí eu tô lá como Kelson jornalista apresentando aí o Band Cidade para todo mundo. E foi um prazer, foi um bate-papo ótimo. Faça isso mais vezes. Com certeza. Me convida mais vezes, viu, Roberto? É isso aí, gente. Prestigia cada vez mais o trabalho do premiado jornalista aqui, o Kelso Venâncio. Acompanhe ele na TV também. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o nosso trabalho. Na semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço e até mais.